Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 97 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 7 do exercício 14, controle de peso. Então, vamos começar! Após ter feito esta parte, agora eu continuo aqui o que eu comentei. Vou pegar até esta parte aqui do peso normal. Vou deixar somente um espaço antes do pipe. Vou dar um escreva, abre parênteses, abre aspas, deixo este espaço, deixo o pipe, deixo um espaço. Neste caso aqui, eu vou deixar um espaço, porque aqui são... Esta parte aqui do 42,30 equivale ao percentual de gordura. E o percentual de gordura, no máximo que ele vai ter, são 2 casas decimais. Só posso ter até 80% o percentual de gordura que eu tinha deixado lá como restrição para quando o usuário entrasse com esta informação, ele não passasse de 80%. Então, nesta parte aqui, só vai ter 2 casas decimais. Aí, eu deixo um espaço depois do pipe, que equivale justamente esta parte do 42,30, fecho aspas, fecho parênteses. Aperto Enter, aperto Enter, aperto Enter. Aqui eu vou precisar de uma validação igual esta daqui do dia, então vou dar um Ctrl C aqui, vou até tirar num espaço, dar um Ctrl V. Eu vou colocar que Civete underline, eu vou pegar aqui em cima, percentual underline gordura na posição I for menor do que 10, eu dou um espaço a mais aqui. Senão, ele já tem o espaço dele padronizado, eu não preciso fazer mais nada. Agora, na frente do 42,30, eu coloco um escreva, abre parênteses, pego esta parte do 42,30, dou um Ctrl V, eu coloco VET underline percentual underline gordura na posição I com, no mínimo, um dígito, tendo 2 casas decimais, então 2.1, 2.2, vírgula, dou um espaço, abre aspas, vou deixar este espaço antes do pipe, depois do pipe eu deixei 1, 2, 3 espaços, mas aqui equivale ao quilo, e o quilo eu posso ter 3 casas decimais, que a pessoa pode ter a partir de 100 quilos, então eu volto um espaço, fecho aspas, fecho parênteses, aperto Enter, aperto Enter. Agora, eu preciso de uma validação com relação a ser menor do que 10 e menor do que 100. Então, vou pegar esta validação aqui do IMC. Então, Ctrl C, um Ctrl V. Eu quero o peso da gordura, então eu vou pegar aqui o VET underline peso underline gordura e vou condicionar que se VET underline peso underline gordura na posição I for menor do que 10, eu vou dar mais 2 espaços aqui, senão se VET underline peso, underline gordura for menor do que 100, eu dou um espaço aqui. Depois, eu vou aqui no 26,86, coloco um escreva, abre parênteses, no lugar do 26,86, eu dou um Ctrl V, que eu vou escrever VET underline peso, underline gordura na posição I, vírgula, espaço, abre aspas, eu deixei aqui 1, 2, 3 espaços antes do pipe, eu não vou tirar esta parte, e tem um espaço só depois do pipe, eu vou manter, então fecho aspas, fecho parênteses, aperto Enter, aperto Enter. Esta parte aqui é do percentual e do peso da massa magra, então vou pegar do jeito que está aqui, desde o percentual até o final aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, que vai ser da mesma forma. Eu só vou pegar aqui o que tem o massa underline magra, que é a única coisa que vai mudar aqui. Então, depois que eu escrevi o peso da gordura, eu vou ver se VET underline percentual underline massa underline magra for menor do que 10, eu dou um espaço a mais, que eu já tinha deixado um espaço, ficam 2 espaços. Depois eu dou um escreva, VET underline percentual, underline massa, underline magra na posição I, com no mínimo um dígito tendo 2 casas decimais, um espaço antes do pipe e 2 espaços depois do pipe. C, VET underline peso, underline massa, underline magra na posição I for menor do que 10, então eu dou 2 espaços aqui, senão CVET underline peso, underline massa, underline magra na posição I for menor do que 100, eu dou mais um espaço aqui. Escreva VET underline peso, underline massa, underline magra na posição I. A única coisa que faltou aqui, na parte do peso, tanto da massa magra quanto da gordura, é colocar 2.1, 2.2.
porque aqui tem que ter no mínimo um dígito, tendo 2 casas decimais. Todos eles vão ter esta indentação das casas decimais. E na parte do peso da massa magra, eu vou deixar o 1, 2, 3 espaços aqui antes do pipe e depois eu tiro este espaço porque encerrou esta parte aqui. E equivale justamente a esta parte do 57,70, o pipe e o 36,64. Então, vou dar um espaço aqui. Após eu ter feito todas as partes relacionadas àquela linha de mostrar a data, o IMC, a faixa do IMC, o percentual e o peso, tanto da gordura como da massa magra, eu vou ir para outra linha, então eu tenho que pular a linha, eu vou dar um escreva L só aqui no final, porque aí ele vai voltar no para, vai para outra linha e seguir aquela sequência normal da tabela e vai aparecer certinho, igual eu coloquei aqui no enunciado. A data com todas as informações, a outra data com todas as informações, de 0 até 5 ou até não passar da data atual. Após eu ter feito esta parte aqui, eu vou dar a segunda tabela, então depois do para, eu vou apertar o Enter, vou colocar a setinha para baixo, vou dar um escreva L para pular linha, vou selecionar as 2 barras na frente dos tracinhos, dar um espaço, colocar um escreva L, abre parênteses, abre aspas, no final dos tracinhos eu fecho aspas, fecho parênteses, depois na linha de baixo eu dou um escreva L para pular linha, a parte do controle de massa magra e de gordura, que é o título da outra tabela, eu seleciono as barras, dou um espaço, coloco o escreva L, abre parênteses, abre aspas, eu deixo este espaço antes do pipe mesmo para ficar indentado e lá no final eu fecho aspas, fecho parênteses. Depois eu seleciono as 2 barras de baixo, que seria um subtítulo, é mais para dar um espacinho e ficar com a mesma aparência da outra tabela, que tem o título e a segunda parte do subtítulo, mesmo não tendo nada, eu vou manter a padronização e vou dar um escreva L, abre parênteses, abre aspas e no final fecha aspas, fecha parênteses. Até mesmo que esta parte aqui, que se fosse no caso normal, ela seria uma sequência, estaria na mesma linha do título da outra tabela. Eu só não deixei aqui para não ficar muito grande, ficar bem nítido com relação às mensagens do controle de peso e massa magra. Após ter feito esta parte aqui, eu vou começar a fazer a parte das mensagens. Aqui eu vou tirar as outras mensagens e vou tirar estes tracinhos também. Eu tinha colocado mais para dividir ali, que depois eu ia ter a parte da declaração das variáveis. Neste caso aqui, no console não preciso, eu preciso somente da mensagem. Aqui eu vou dar um para i da mesma forma que eu dei no outro, que é seguindo a mesma lógica. Então, para i de 0 até etd underline pesagem menos 1, faça aqui embaixo, eu dou um fim para. Como que vai funcionar as mensagens? Aqui eu vou pegar as 2 barras, selecionar, dou um escreva, abre parênteses, abre aspas, eu deixo este espaço, não deixo nenhum espaço depois do pipe, deixo um espaço, o pipe, aí eu fecho aspas, fecho parênteses, aperto Enter, porque aqui vai ser a parte das mensagens e eu não vou precisar ter nenhum espaço porque as mensagens estão indentadas aqui, que é esta parte que eu já tinha atribuído, vet underline mensagem underline peso. Então, vou dar um Ctrl C, vou lá para baixo, dar um Ctrl V. Aqui tem uma particularidade que eu coloquei esta mensagem aqui, início do controle de peso, que eu sempre tenho que dar na primeira vez. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui, se abre parênteses, o i for igual a 0, fecho parênteses. Então, após a mensagem aqui na posição 0, eu vou apertar o Enter, vou colocar um senão e lá embaixo da frase eu vou apertar o Enter da última mensagem, vou colocar um fim se, que aí, se i for igual a 0, eu vou dar um escreva, abre parênteses, vet underline mensagem underline peso na posição 0. Vou só
tirar aqui aspas que ficou no final e aí eu fecho parênteses. Esta é a primeira parte. Aqui eu não preciso verificar nada porque é a primeira mensagem que vai vir normalmente. Agora, no senão. O senão, eu tinha criado aqui em cima, na parte do controle de peso, umas variáveis do tipo lógico, controle de peso e massa magra. Eu vou utilizar estas variáveis que vão ser usados quase da mesma forma que a faixa do IMC. Vão ter algumas mudanças aqui, mas vai ser bem parecido com o que eu já tinha feito nesta parte aqui das faixas do IMC. Aqui eu vou dar um Ctrl V. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma separada. Eu vou dividir aqui. Vou colocar primeiro um comentário como controle de gordura. Esta parte aqui vai ficar o mais underline gordura e o menos underline gordura. Aí eu vou apertar o Enter, apertar o Enter, apertar o Enter mais uma vez. Aqui eu vou colocar um controle de massa magra e vou deixar o mais underline forte e o menos underline forte. Vou apertar o Enter, colocar um último comentário aqui. Eu vou colocar controle de gordura e de massa magra. Vou deixar o controle underline peso por último, que ele é o mesmo estilo do faixa underline IMC. Vou deixar o controle underline ideal, o peso underline crítico, forte underline menos underline magro, magro underline menos underline forte, peso underline controlado. Vou só colocar aqui o sinal de atribuição. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiramente na parte do controle de gordura, o VET underline peso underline gordura na posição I, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, só arrumar aqui que não está indentado, agora sim. Eu vou colocar uma comparação, como se fosse um C mesmo, se a pessoa engordou de um mês para outro. Então, vou pegar o que está em VET underline peso underline gordura na posição I e vou comparar se ela é maior do que VET underline peso underline gordura na posição I menos 1. Aquele mesmo esquema do mês. Para saber se o mês atual é fevereiro, eu preciso verificar qual que é o mês anterior. Para saber se a pessoa está com mais gordura, por isso que eu coloquei mais underline gordura, eu preciso pegar o peso que está naquela posição atual do vetor e comparar com a posição anterior do vetor. Por isso que eu atribuo que está em VET underline peso underline gordura na posição I é maior do que o VET underline peso underline gordura na posição I menos 1. O menos underline gordura vai ser atribuído o que está em VET underline peso underline gordura na posição I é menor do que o VET underline peso underline gordura na posição I menos 1. A parte do mais underline forte e o menos underline forte vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou até dar um Ctrl C, aqui um Ctrl V, um Ctrl C, um Ctrl V, só que eu vou pegar o VET underline peso underline massa underline magra. Aqui vou dar um Ctrl C e na parte do controle de massa magra, o mais underline forte vai receber o que está em VET underline peso underline massa underline magra na posição I é maior do que o que está em VET underline peso underline massa underline magra na posição I menos 1. O menos underline forte vai receber o que está em VET underline peso underline massa underline magra na posição I é menor do que o VET underline peso underline massa underline magra na posição I menos 1. Esta é a parte individual que eu fiz do controle de gordura e do controle de massa magra. Eu vou até colocar aqui controle de peso para ficar mais específico com o enunciado. Então, vou colocar como proposto no exercício. Controle de peso e controle de peso e de massa magra. Vou até tirar o D. E massa magra. Após ter feito o controle individual, agora sim eu vou pegar esta parte das variáveis que são baseadas nas mensagens que eu vou ter e vou ir utilizando estas outras variáveis e mesclando. Eu coloquei assim para ficar mais explícito. Igual o controle underline ideal. O controle underline ideal vai corresponder a esta mensagem aqui. Parabéns, você está mais forte, mais magro, magra. Quando a pessoa está mais forte, ela vai ter a variável mais underline forte como verdadeiro e como ela está mais magra, ela vai ter a variável
menos underline gordura como verdadeiro. E quando junta o mais underline forte com menos underline gordura, ela obtém o controle underline ideal. O peso crítico. O peso crítico é aquele caso que você precisa balancear sua dieta e revisar seus exercícios. Então, a pessoa engordou e perdeu massa magra. Eu vou colocar que ela está com mais underline gordura, só que como eu já tinha colocado mais underline forte e menos underline gordura, eu vou deixar exatamente como está neste primeiro para não causar confusão. Então, no peso crítico, ele é exatamente o contrário. Ele vai estar menos underline forte e com mais underline gordura. E eu vou colocar até ao contrário. Eu vou colocar que é o controle de peso e massa magra. Então, eu vou colocar que a pessoa está com mais underline gordura e menos underline forte no peso crítico. E no peso ideal, ela está com menos underline gordura e mais underline forte. E seguir esta sequência. Apesar de na frase eu não coloquei desta forma, eu vou deixar assim para seguir a sequência aqui das variáveis. Eu primeiro verifico o peso, depois eu verifico a massa magra. No forte, underline menos underline magro, eu vou estar com o mais underline forte e com o mais underline gordura. Vai estar tudo no mais. Então, vou pegar aqui o mais underline gordura e o mais underline forte, que vai ser aquela frase: que pena, você está conseguindo ficar mais forte, mas ainda precisa balancear a sua dieta. O magro, underline menos underline forte, ele vai estar com menos underline gordura e menos underline forte. Vai ser esta frase: que pena, você está conseguindo balancear a sua dieta, mas ainda precisa revisar seus exercícios físicos. O peso underline controlado, não veio a mensagem aqui, mas é o parabéns, você está conseguindo manter o seu peso. Aqui eu preciso de fazer a parte equilibrada. Eu tinha até criado no modelo que eu fiz uma coisa única, mas como aqui eu separei com mais gordura e menos gordura, eu vou criar mais duas variáveis aqui para ficar melhor. Eu vou colocar peso underline estável, que ele vai receber. Vou até pegar a mesma estrutura aqui. Quando o VET underline peso underline gordura na posição I for exatamente igual ao VET underline peso underline gordura na posição I menos 1. E esse peso underline estável vai ser atribuído à variável peso underline controlado. E a parte aqui da massa magra eu vou colocar, para manter uma padronização, como eu coloquei peso underline estável, eu vou colocar como massa underline magra underline estável. Porque aqui não dá para saber se a pessoa está com a quantidade de massa magra ideal, só dá para saber que ela não perdeu nem ganhou massa magra, ela equilibrou a quantidade de massa magra e de gordura. Então, vou colocar como uma padronização: peso underline estável e massa underline magra underline estável também. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Essa variável massa underline magra underline estável vai ser atribuído VET underline peso underline massa underline magra na posição I, quando ele for igual ao VET underline peso underline massa underline magra na posição I menos 1. E o peso underline controlado, além de receber o peso underline estável, vai receber massa underline magra underline estável. Eu vou pegar estas duas variáveis aqui, vou dar um Ctrl C, como eu acabei de criá-las, eu vou lá para a declaração das variáveis. Nesta parte aqui do controle de peso, eu vou colocar embaixo, por enquanto, vou colocar a vírgula aqui e colocar a declaração aqui embaixo. Aí ficou tudo certinho. Sempre é muito importante, quando cria uma variável, já vai declarar, porque senão vai ocorrer um erro. Na hora que ele chegasse aqui, ele não reconheceria estas variáveis. E assim fica equilibrado. Eu não tinha criado, desculpa, eu acabei colocando junto. E quando se tem um sistema, se cria uma padronização igual aqui. Eu joguei dentro da variável o menor, o maior e o menor. O igual eu também jogo na variável, e esta variável do tipo lógico tem que dar verdadeiro para que o peso underline controlado dê verdadeiro. Então, faz a mesma padronização, justamente
para facilitar a manutenção, porque fica uma coisa única, todo mundo entende. Isso é muito recorrente nos sistemas. Ter nomes parecidos, ter telas parecidas, ter lógicas parecidas, às vezes que se usa no conceito de classe, tem duas classes com um nome diferente, mas a lógica acaba sendo igual. O uso da classe é que vai mudar, justamente para que não dificulte a manutenção, porque a classe A tem a mesma estrutura da classe B, só que é usado em circunstâncias diferentes, que aqui já tem que ter um entendimento maior de orientação de objetos, mas é a mesma coisa, igual o nome das classes, nome das telas, nome das variáveis, sempre vai ter uma padronização. Por isso que eu coloquei peso underline estável e massa underline magra underline estável, porque equivale à mesma coisa. O peso não mudou, então ele está estável, e a massa magra não mudou, está estável, seguindo uma lógica na nomenclatura das variáveis e seguindo sempre uma padronização, mais forte, mais gordura, menos gordura, controle ideal, porque a mensagem é um controle ideal, peso crítico, porque a mensagem é um peso crítico, porque a pessoa engorda e ainda perde massa magra, forte, menos magro, porque ela ganhou massa magra e ganhou gordura, magro menos forte, ela perdeu gordura, mas ela também perdeu massa magra. Então, tudo tem uma lógica por trás na parte da nomeação das variáveis, que facilita depois tanto a montagem da estrutura do código como a manutenção do código. Após ter feito isto, da mesma forma que na parte da faixa do IMC, eu tive que pegar todas essas variáveis e atribuir um ou em todas elas, porque bastava uma da verdadeira para esta variável dar verdadeira, ela sempre tem que dar verdadeira para ser colocada no escolha caso e ser atribuída a mensagem correspondente, eu vou fazer a mesma coisa. O controle underline peso vai receber o controle underline ideal, ou o peso underline crítico, ou o forte underline menos underline magro, ou o magro underline menos underline forte, ou o peso underline controlado. Após isto, eu vou usar esta variável controle underline peso, eu vou criar aqui um escolha controle underline peso. Aqui, antes do fim C, eu vou colocar um fim escolha. Aqui eu deixei a parte da frase, porque na verdade não é a frase que eu quero. Aqui embaixo eu preciso do pipe, por isso que eu tinha deixado esta parte aqui. Eu já coloco aqui um escreva, abre parênteses, abre aspas, deixo o pipe aqui sem nenhum espaçamento, fecha aspas, fecha parênteses, que aqui, para não confundir, é a finalização da parte da mensagem. Agora, a parte de escolher a mensagem, ou vai vir na posição 0 o vet underline mensagem na posição 0, ou eu vou ter que pegar aqui o escolha controle underline peso, caso controle underline ideal, eu vou dar um escreva, abre parênteses, vet underline mensagem na posição 1. Caso peso underline crítico, escreva vet underline mensagem underline peso na posição 2 e fecha parênteses. Caso forte underline menos underline magro, escreva, abre parênteses, vet underline mensagem underline peso na posição 3 e fecha parênteses. Caso magro underline menos underline forte, escreva vet underline mensagem underline peso na posição 4, fecha parênteses. E caso peso underline controlado, escreva, abre parênteses, vet underline mensagem underline peso na posição 5. E coloco o fim escolha, o fim C, eu já tinha colocado, o escreva, abre parênteses, abre aspas, coloco o pipe, fecha aspas, fecha parênteses, e o fim para. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Na próxima semana será a parte 8 da série de questões de conceitos de programação, abordando as histórias das linguagens de programação. E na outra semana será o debug do exercício 14, controle de peso. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!